13 de maio é o dia da abolição da escravatura. 134 anos após a assinatura da Lei Áurea, ainda temos no país, infelizmente, flagrantes de trabalhadores em situação análoga à escravidão. Uma prova de que precisamos reforçar o combate a essa prática. Essas imagens são um retrato do desrespeito ao homem, da violação de direitos conquistados pelos brasileiros ao longo dos anos. Pessoas escravizadas em pleno século XXI. Hoje, 13 de maio, completam 134 anos da Lei Áurea, a legislação que aboliu oficialmente a escravidão. A prática vem sendo combatida desde então, mas, apesar disso, ainda deixou resquícios na cultura da sociedade. Pessoas insistem em cometer o crime por verem naturalidade na exploração de trabalhadores. O pior é a gente saber que o racismo velado ainda existe, que a abolição acabou no papel, mas na prática continua existindo, né? Acho que é o pior, é saber que a gente ainda lida todos os dias com essa situação. Até 1888, antes da Lei Áurea, o Estado brasileiro tolerava a propriedade de uma pessoa por outra. Hoje, o trabalho análogo ao de escravo não é caracterizado apenas pela ausência de liberdade. Não é necessário ter a posse de ninguém. É preciso apenas que se viole a dignidade do trabalhador ao abusar das vulnerabilidades dele como ser humano. No ano passado, 1.937 pessoas foram resgatadas da escravidão contemporânea, segundo dados da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Nos primeiros 5 meses de 2022, já foram 500 registros. Na maior parte dos casos, as vítimas eram como no século passado, negras, pobres e sem escolaridade. A lei não tratou apenas da abolição da escravatura. Ao longo dos anos, legislações foram criadas para tentar diminuir as distorções que impedem o acesso de pessoas negras e pobres à educação, ao mercado de trabalho. Exemplo disso é o sistema de cotas raciais e sociais, considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2012. Aquela discriminação de fundo cultural, como é a brasileira, arraigada, não é? Estrutural, absolutamente enraizada na sociedade. Tão enraizada que as pessoas nem a percebem. Ações afirmativas por parte do judiciário são fundamentais para que a sociedade reconheça e combata a escravidão contemporânea. O que é que para uma determinada conduta na sociedade? Não é estar escrito que ela é ilegal somente, isso é parte importante, mas é quando a sociedade, através de seus diferentes entes, consegue emitir um sinal social de que aquela é uma atividade reprovável socialmente, aquela é uma atividade que não pode ser validada. Então, me parece que esse é o ponto fundamental para que nós possamos enfrentar e superar o racismo e a discriminação. Bom, para a gente repercutir essa e outras questões, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com a Coordenadora Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Ministério Público do Trabalho, Alice Sobral Cardoso. Olá, Alice, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todas e todos. Bom, Liz, pegando o gancho aqui do finalzinho da fala do nosso especialista, a sociedade precisa combater e também atuar junto de outras instituições, mas a sociedade, ela entende o que caracteriza, qual é o conceito exato do trabalho escravo, a condição similar à de escravo? Antes de começar a falar sobre as ações do MP, eu queria falar um pouquinho sobre o conceito. Falar sobre o conceito é o primeiro requisito mesmo, né? A premissa de qualquer conversa. E existe hoje, ainda hoje, uma concepção muito forte de que é necessário haver a restrição da liberdade física, né? A liberdade ambulatorial das pessoas para que haja a caracterização do trabalho análogo ao escravo. Mas isso não é verdade. O próprio Supremo já reconheceu que o bem jurídico tutelado por esse crime a dignidade do trabalhador e da trabalhadora, ou da pessoa, né, que trabalha, que só tem a sua força de trabalho para oferecer. Então, a fome, a miséria, a vulnerabilidade socioeconômica também aprisionam as pessoas. E é fundamental compreender isso para que o país avance nesse combate e também na prevenção
os órgãos de fiscalização necessitam de receber denúncia e toda a sociedade precisa compreender do que se trata de verdade. Liz, fala pra gente quais são as principais ações do Ministério Público do Trabalho para coibir essa prática. Bom, o combate, as ações de combate, ou seja, de punição aos empregadores que exploram essa prática, é uma ação interinstitucional, é composta por vários órgãos. São órgãos que se unem e vão a campo para verificar as condições de trabalho às quais estão submetidas aquela pessoa, conforme denúncias e outras formas também. E o Ministério Público do Trabalho é uma dessas instituições e participa das operações. Garante tanto a proibição de que o empregador adote aquela prática novamente, via tutela inibitória, como a gente chama, garante também a reparação a toda a sociedade por aquele dano que foi causado. Eu, você, Rafaela, todas as pessoas que nos escutam, sentem uma violação a si pelo fato de que houve ainda trabalho escravo hoje, em pleno século XXI, há 134 anos após a abolição formal da escravatura. Então, por isso, o Ministério Público do Trabalho garante a reparação do dano moral coletivo, né? O dano a toda a coletividade. E garante também a reparação às vítimas, às pessoas que foram exploradas naquele caso. Juntamente com a DPU, com a Defensoria Pública da União, que também participa de muitas operações, ou o Ministério Público também garante sozinho, né, via legitimidade concorrente, seja via acordo, via termo de ajuste de conduta, que é uma via extrajudicial, seja também via ações judiciais, né, cautelares, ações civis públicas. Liz, como é que foi o trabalho de vocês durante a pandemia? A Covid-19, de certa forma, afetou a atuação de vocês? E como vocês fizeram para, durante esse período, resgatar os trabalhadores que precisavam de apoio? Rafaela, afetou muito. Nos primeiros meses, após o reconhecimento da pandemia, né, e o fechamento de tudo, o Grupo Móvel ficou parado por mais de 2 meses. E depois as atividades foram sendo retomadas, houve um novo pico da pandemia, e aí, novamente, as atividades do Grupo Móvel foram suspensas. Então, assim, para o protocolo de proteção, né, de prevenção à contaminação ainda estava incipiente, então as instituições se uniram para debater essas medidas e adotando todas essas medidas, né, afastamento mínimo, álcool, máscara sempre, etc., entre outras medidas, a fiscalização retomou e o número de casos aumentou. A gente suspeita que, pelo fato de que houve a suspensão das atividades, talvez o sentimento dos empregadores tenha sido de que poderia haver a adoção dessas práticas, né? Então, quando retomou a fiscalização, flagrou vários casos. Em quase todos os casos em que foi em loco, pegou trabalho escravo. Mas aí é bom também, de certa forma, os empregadores ficarem alerta, porque o Ministério Público está atuando e está atuando fortemente para coibir essa prática e outros atores envolvidos também. Olha só, para a gente terminar rapidinho, o tempo já está estourado, mas para quem quer denunciar, quais são os canais, qual a orientação? Os principais canais de denúncia são o Disque 100 e o Disque 180 em caso de violência contra a mulher, são os canais da Presidência da República e que depois essas denúncias são encaminhadas para os órgãos de fiscalização, inclusive o MPT. O Ministério Público do Trabalho também tem os seus canais de denúncia, tem um aplicativo chamado MPT Pardal. Os sites de todas as procuradorias do trabalho do Brasil têm um link para denúncias que contemplam, inclusive, receber arquivos, vídeos, fotografias, etc., além da descrição do caso. E a Auditoria Fiscal do Trabalho tem um canal importante de recebimento de denúncias, que é o sistema IP. IP de denúncias também é fácil de encontrar na internet. Denuncie, nós precisamos muito disso. Maravilha, muito obrigada pela sua entrevista, Liz. Bom trabalho para você, boa tarde e até a próxima. Muito obrigada, Rafaela, a todas e todos.